Galera, tudo bem? Vamos dar sequência aqui nas nossas aulas dessa semana, abordando aí assuntos aí dentro do período Brasil Colônia, período Brasil colonial, né? Nós já comentamos aí sobre as chegadas aí de espanhóis, os portugueses na América, falamos aí no primeiro momento do início da colonização, né, das capitanias hereditárias. Agora a gente vai comentar com vocês sobre o governo geral e depois um outro assunto relativo a esse também, que são as entradas e as bandeiras. Nós vimos anteriormente que as capitanias hereditárias não tiveram o sucesso esperado que o governo português, que a metrópole portuguesa desejava obter aqui no Brasil. A intenção era uma colonização maior do território brasileiro, né, visto que os portugueses estavam temerosos da invasão de outros povos, de outras nações aqui no território brasileiro. Então Portugal resolve colonizar o Brasil, trazer gente para cá, povoar esse território, com medo então de invasões, como a gente teve invasão da França em determinado momento, em 1555, aqui no território brasileiro. Então eles, portugueses, temiam essa invasão, queriam colonizar, queriam trazer pessoas, povoar o território, na verdade, para evitar invasões de estrangeiros, que não tivesse possibilidade de perder essas terras que eles haviam conquistado, né? Então, inicialmente, a gente teve as capitanias hereditárias, né? Onde somente duas deram certo, que foi a de São Vicente, de Pernambuco, e o governo português determinou que a partir de 1549 haveria no Brasil o chamado governo geral, com a administração então dos chamados governadores gerais. Esse governador geral ele centralizaria o poder, centralizaria as decisões na mão dele, né? Então seria ele o cara que iria governar o país naquele momento, né? Então o primeiro governador geral enviado ao Brasil foi Tomé de Souza, que veio em 1549. Né? Junto com ele veio lá o ouvidor Mor, o capitão Mor, né? Que ajudou ele nesse processo de administração. O ouvidor, o capitão e o provedor Mor, cada um cuidando de um determinado segmento, mas era subordinado ao governador geral. O primeiro que veio foi o governador geral Tomé de Souza. Lembrando que com o primeiro governador geral também vieram os jesuítas, né, os padres da Companhia de Jesus, que vieram a fim de catequizar e ensinar as primeiras letras aí aos indígenas e principalmente aos colonos portugueses que aqui já moravam, né, aos filhos dos colonos portugueses. Então a gente tem um primeiro momento Tomé de Souza, que é o governador geral. Depois a gente tem um segundo governador geral, que foi Duarte da Costa, que ficou um pouco menos no poder. Duarte da Costa era mais rígido, mais firme com os indígenas, não teve um bom relacionamento com eles, ficou por pouco tempo. E depois veio o terceiro governador geral, foi Mendes Sá, né? Esse governador geral foi quem expulsou, junto com Estácio de Sá, que era seu sobrinho, quem expulsou os franceses lá da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, porque os franceses chegaram a invadir o Brasil, ficaram um tempo lá na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, né? Montaram lá um povoado, inclusive se chama, para fins de efeitos de estudo, chamada França Antártica, né? Mais tarde, depois que foi expulsos, ainda aí no século XVI, mais tarde os franceses voltaram a invadir o Brasil, só que dessa vez lá no Maranhão. Aí ficou conhecido como França Equinocial, e aqui na Baía da Guanabara ficou conhecido como França Antártica. Esse período que ficaram, formaram uma certa organização, um certo povoado, mas acabaram sendo expulsos pelos portugueses, né? Então, o governo geral, ele não substitui em 100% as capitanias, eles ainda continuam a existir por uns tempos, mas o centro do poder, o centro do comando passa a ser do governador geral, que foi o primeiro Tomé de Souza, depois Duarte da Costa, depois Mendes Sá, né? A partir daí, depois que Mendes Sá morreu, o Brasil ficou dividido em dois polos,
quer dizer, seria Brasil do Norte e Brasil do Sul, com sede em Salvador, depois sede no Rio de Janeiro. Depois isso voltou a unificar de novo. Aí vieram depois uma série de administradores, de governadores gerais que vieram aqui para o Brasil, menos relevantes, tal que foi durante todo o século, no final do século XVI, o século XVII, né? Esse grupo de governantes que se alternavam no poder até lá. Mas os três principais que a gente, em questão de estudos aí, que a gente mais frisa são esses três primeiros. Mas existe uma lista extensa, a gente pode procurar uma outra hora trazer para vocês, uma lista extensa de governantes que ficaram nesse cargo de governador geral, depois tem cargo de vice-reino, enfim, desde Tomé de Souza até depois, quando 1808, que Dom João vem para o Brasil, que era o rei de Portugal, e a coroa portuguesa veio para o Brasil, se estabeleceu como Rio de Janeiro a capital. Teve uma série de governantes que ficaram 4 meses, 6 meses, 8 meses. É uma lista bem grande, mas os três principais nomes são esses três primeiros aí que abriram o caminho, né? Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. E foi nessa época, pessoal, que a gente tem os ciclos do açúcar, primeiro o ciclo do pau-brasil, aquela exploração do pau-brasil, depois o ciclo do açúcar, engenhos, produção de cana, produção do açúcar, exportação para a Europa, muita venda. E aí a gente tem, já ali no início do século 17, 1600 e pouco, durante todo esse período, após o governo de Mendes Sá, a gente tem diversas expedições pelo interior do Brasil, que são as chamadas entradas e bandeiras. O que era isso, pessoal? Durante o passar dos tempos, nós tivemos, conforme eu disse, o ciclo do pau-brasil, depois o ciclo do açúcar, né? Que se desenvolveu ali pelos final dos anos 1500, todos os anos 1600, né? O açúcar era relevante, se produzia, dava lucro para Portugal, dava muito retorno. Mas já pelo final ali do século 17, anos 1690, por ali, o açúcar começou a declinar, porque a Holanda também produzia muito açúcar nas Antilhas a um bom preço, até de melhor qualidade aqui do Brasil, e conseguia um preço melhor de venda para a Europa. Então o açúcar no Brasil começou a declinar. E os portugueses, preocupados com essa situação, ou entre aspas, enciumados, porque os espanhóis aqui na América, nos territórios dele, acharam muitas minas de ouro, muitas jazidas de minério, e os portugueses também queriam encontrar aqui no Brasil. Então a gente tem expedições portuguesas oficiais, que são as chamadas entradas, que iam pelo interior do Brasil, naquela época muito desabitado ainda, em busca de veios de ouro, de jazidas de ouro, de minas de ouro que pudessem encontrar. Então a gente tem as entradas, que eram expedições oficiais do governo português, tá? E a gente tem as bandeiras, né? Que aqueles homens conhecidos como os chamados bandeirantes, né? Fernão Dias, que a gente tem uma rodovia que chama Fernão Dias, que vai de São Paulo a Belo Horizonte. Fernão Dias é em homenagem a um desses bandeirantes, né? E eles descobriram ouro, né? Nessas incursões aí pelo interiorzão do Brasil, descobriram muito ouro em Minas Gerais, ali naquela região de Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, né? São as cidades históricas mineiras que foram praticamente fundadas nesse momento do ciclo do ouro, né? Vila Rica, que foi o primeiro nome lá de Ouro Preto, mas não só em Minas, em Goiás um pouco, também foi encontrado ouro, no Mato Grosso, menor quantidade, mas o centro de tudo isso foi em Minas mesmo, desse ciclo de ouro ferveu a partir do início do século XVIII, né? Anos 1700. Então a gente tem uma grande manifestação nessa época de pessoas que vieram de fora do Brasil para explorar esse ouro junto com os que já estavam, né?
E esse ouro foi descoberto por esses bandeirantes, né, que eram das chamadas bandeiras, que eram as incursões aí por território brasileiro, pelo interior afora, né? E as entradas, que eram expedições oficiais do governo, e os bandeirantes, que eram principalmente os paulistas, os seus familiares, alguns escravos que eles tinham. Tá certo, pessoal? E o governo geral também está nesse contexto, nesse período, quando se inicia a partir de 1549, depois de uma série de sucessores aí, após o primeiro, que foi Tomé de Souza. Tá bom, pessoal, é isso. Procurem fazer uma boa leitura, se familiarizem, procurem assimilar esses assuntos das entradas, das bandeiras, né? A gente tem um texto aí sobre um resumo, sobre a diferença de um e de outro, qual foi, né? Quais eram os objetivos, né? E depois a gente tem um comentário geral sobre o governo geral, que época que foi plantado, como que se procedeu, né? É interessante que vocês façam uma leitura bem atenciosa, porque vocês vão conseguir responder com tranquilidade as perguntas que estão no final do texto. Galera, dessa vez é só, a gente está encerrando por aqui, mas voltamos na semana que vem com mais um conteúdo para vocês, com mais aula online, que a gente está sempre disponibilizando aqui. Um grande abraço para vocês, fiquem bem com seus familiares e a gente retorna numa outra oportunidade. Até lá, pessoal, tudo de bom, hein?